Fala galera, beleza? Aqui é Melk, canal Esporte Arretado. Galera, estamos de volta até que fim. Eu acho que faz uns 15 dias, eu acho, do último vídeo. Eu tinha falado que ia fazer periodicamente, ali, segunda, quarta, sexta ali, entre esses dias, mas foi os últimos meses ali, foi bem complicado mesmo, pelos compromissos, pela correria e tal, né? Então, assim, como a galera sabe, eu faço meus vídeos e eu rodo do aplicativo, aí tem as coisas, compromisso, o cara tem e tal. E aí, Jéssica tá grávida, né? Só que aí o que acaba me atrapalhando é conciliar a correria do dia, os compromissos, que as contas têm que ser pagas, tá ligado? Com os compromissos de casa, tá ligado? As primeiras semanas foi mais complicado em relação a enjoo, a indisposição e tal. E aí a gente meteu mole e não tinha nem como pensar em fazer, tá ligado? Eu não tinha nem tempo, e se eu tivesse tempo não valia a pena o esforço de projetar ou fazer pauta, essas coisas, tá ligado? Então, assim, peço perdão, galera, mas vamos voltando com tudo agora, fazer uns vídeos, mais para destravar e depois a gente volta a aquela pegada, beleza? Mas antes de tudo, galera, para a gente não perder essa moral, curta o vídeo aí, caminha aí pro teu colega, pro teu amigo, pra gente continuar fazendo esse vídeo, a gente tentar de algum modo crescer, mesmo que seja de forma mais orgânica, de pedacinho em pedacinho, de passo a passo, mas que a gente possa continuar divulgando esse trabalho da gente, que a gente tanto gosta, beleza? Então, nesse primeiro momento é isso, beleza? Curta o vídeo, comenta lá embaixo, gostou, que não gostou, se discordou e tal, pra gente continuar, beleza? Galera, esse vídeo eu queria falar um pouquinho sobre a convocação de Ancelotti, tá ligado? Mas antes de falar da convocação em si, eu queria falar sobre. Não tem como a gente não falar de Neymar, né? Neymar, acho, o grande jogador brasileiro, pós geração 2002. Eu também vou falar geração 2006, porque foi pífia aquela seleção na Copa do Mundo. Claro que muitos nomes daquilo ali jogaram, obviamente, mas é com certeza o melhor jogador que a gente tem, pós Ronaldo, pós Ronaldo Gaúcho. Eu acho que Neymar seja melhor até que Kaká, entendeu? Mais do que o Ronaldo Gaúcho, já é um debate, tive aquela polêmica lá de Bruno Formiga e tal, mas enfim, o vídeo não é sobre isso, beleza? Então, assim, a gente sempre sabe que Neymar ele teve essa qualidade. As Copa do Mundo, 2010 que ele saiu machucado, 2014 que Neymar saiu machucado também, aí 2018 que o Brasil se perdeu, 2022, enfim. E aí, galera, o recorte mais recente da gente, que é a Copa do Mundo agora, de 22, que o Brasil perde para a Croácia, Neymar, de fato, assim, jogou muito bem. Eu acho que ele jogou muito bem a Copa do Mundo, mas ele jogou muito bem o jogo também. Para o Brasil conseguir destravar aquela Croácia ali, o Brasil precisava de um movimento, de uma jogada individual. E aquela jogada de Neymar, tipo a 2-3, toca para Richarlison, Richarlison volta para ele, aí Neymar faz o gol e tal. E no final tem um desastre que todo mundo sabe. Então, por que eu tô falando isso? Porque assim, eu acho que dá pra gente analisar esses dois elementos. Primeiro que a gente tem o Neymar, o nosso último grande jogador, ponto, e a gente tem outra seleção que não funciona sem Neymar, né? Ancelotti tá tentando fazer a seleção funcionar, vamos ver, teve 2 jogos. O primeiro jogo ali contra o Equador, não gostei muito do jogo, um meio campo muito engessado, muito pragmático, sem criatividade, sem... Enfim, no segundo jogo, joga contra o Paraguai, o Brasil ganha de 1-0 no placar mínimo, mas eu gostei mais do jogo ali, no meio campo, né? Movimentação, aquele Alex Ribeiro, eu gostei dele na zaga, enfim. E Neymar sem estar jogando. Por quê? Porque desde 2002, desde 2003 para cá, Neymar não consegue ter um ritmo de jogo que o faça chegar no ápice da sua forma física e a partir daí impressionar com os lances incríveis que ele sempre fez, tá ligado? Então eu tô falando isso porque, assim, eu entendo uma parte da galera que queria Neymar, muito mais do que aquela discussão de jornalista, do Globo, pá, não sei o que tem rixa com o Neymar, enfim, fica com essa questão toda e tal. Aí também tem uma parte também que não pode criticar Neymar, sempre critica com o Neymar com um adendo, não, mas tem isso aqui, não, cara, acho que dá pra gente separar as coisas, porque eu sempre vi Neymar um cara que ele queria jogar na seleção brasileira, ele treinava, ele jogava, eu não posso falar um jogo do Brasil que Neymar não correu, não jogou e tal, mas nos clubes já senti ele mais desmotivado. E aí, ultimamente, com o repertório de lesão que ele está tendo, com toda a sua performance comprometida pela sua questão física, eu não estou vendo Neymar esse comprometimento em voltar a treinar no ritmo que precisa para a gente ir. E aí que chega a convocação.
que tem várias perguntas em relação a Neymar e Ancelotti ele foi bem enfático. Não vamos convocar jogadores que não esteja 100% da sua parte física. E como a gente sabe, faz pelo menos aí 3 anos que Neymar não consegue estar 100%. Então, basicamente, eu acho que foi uma cartada para Neymar, tá ligado? Então, assim, cara, essa discussão de jornalista que fica, só que ele só vai entrar na pauta se também fisicamente. Se ele tiver jogando bem contra o Sport, contra os times feiosos, e não correndo e performando mal, não vai funcionar. Eu até mandei para os parceiros meu o jogo Santos e Mirassol, que só te perdeu 2-0, enfim, uma partida terrível. Mas eu só queria falar um ponto, é, muito mais do que citar um jogo que o cara foi mal e condená-lo por um jogo específico, enfim. Mas assim, teve um jogo, uma jogada que Neymar ele pegou ela a bola na diagonal. Quem conhece Neymar sabe o que ele fez chover nessa bola. Neymar na diagonal, cortando para dentro, para a área, o zagueiro correndo de costa e Neymar indo de frente. Galera, essa jogada aí, para quem viu Neymar só não fez plantar um pé de coco, tá ligado? Ele fazia tudo, ele blecava pra um lado, pro outro. E aí, mano, se você pode ver os melhores momentos aí. Ele vai velocidade, o zagueiro correndo de costa, e mais vai. Quando ele balança, irmão, você percebe que o corpo dele não reconheceu, não obedeceu. Então, na mente dele, ele ia balançar, quando ele fosse, ia puxar a bola. E aí não puxou, tá ligado? E aí perde a bola, tá ligado? E, enfim, a bola sai de fundo, né? Depois teve o lance também contra Fabrício Bruno e tal, não sei o quê. Então, assim, eu acho que Ancelotti tá deixando assim, bem fato. Porque também Ancelotti já se tornou um dos grandes treinadores do futebol. E se ele vir para aqui pro Brasil e rachar essa Copa do Mundo, a gente tem recortes recentes da seleção brasileira tão mal, vai se colocá-lo num patamar diferente, tá ligado? Que a gente sempre fala sobre isso, né? O Brasil pode estar num momento ruim, numa situação comprometedora, mas é a Canarinha, é 5 vezes campeão do mundo, irmão. Isso aí, pra quem faz segmento do esporte, é diferente, tá ligado? Do futebol americano, tem 2, 3 times que não ganham não sei quantos anos, mas jogar é o massa, o pressão, a responsabilidade, e tem cara que gosta disso. Tá? Então acho que o Ancelotti, ele se colocou nesse lugar, ele é assim, primeiro, eu não sou treinador brasileiro como o Diniz, como o Dorival Júnior, que eu já chego comprometido para ser aquele cara legal, bem com todo mundo. Os 2 motivos. Primeiro, não ter o conhecimento técnico e ser tão importante para o futebol como o Ancelotti é. Você pode gostar ou não, mas assim, ele ganhou títulos por todos os times e times em momentos diferentes, sendo favorito, sendo zebra, enfim. E aí você pega os treinadores brasileiros que já chegam já comprometidos, né? É bom de grupo, tem que reconhecer, não, Neymar, é incrível, então o Ancelotti já chega sem presa, né? Sem nada que o amarre. Ele já chega já, cara, só vai jogar primeiro, só vou convocar quem esteja 100%, quem não esteja 100% está fora, e vou performar. Então, assim, e ele não precisa mais tentar ser esse cara de se preocupar com o calendário da CBF, não. Ele vai chegar para fazer a melhor convocação que ele acha para o Brasil render. E aí, se for prejudicar Flamengo, Cruzeiro, não sei o que, aí é um problema da CBF com seus calendários. Tá. Então, assim, em relação a Neymar, era isso que eu ia falar. Tá. E aí, um pouquinho em relação a Juba, teve também a situação de Juba, a Juba não foi convocada. Aqui no Nordeste a gente teve todo um alvoroço, de poderia ser Jean Lucas, do Bahia, e Juba, também do Bahia. Jean Lucas era mais difícil, porque o meio campo do Brasil funciona muito bem e tal. E Juba a gente tem. Eu vou dizer 2 coisas aqui. Eu acho que o Juba deveria ser convocado, pelo que a gente tem visto a partir do que ele tem jogado no Brasil. Mas são 2 coisas. Primeiro, que eu acho que Juba ele não está jogando como lateral esquerdo tradicional que ele seria na seleção. Aquele lateral que apoia, recompõe o jogo todo. No Bahia ele tem jogado como lateral, claro, mas em muitos momentos ele corta para dentro, como o Guardiola fez com o Walker, com vários jogadores ali no Manchester City. Então, assim, é uma forma de ver o jogo que, assim, se Ancelotti está querendo chamar um jogador para ser um lateral esquerdo tradicional, não seria ele. Mesmo sabendo que a posição que ele está jogando é de lateral, mas a forma que está jogando não está funcionando. Tá? E aí a galera não chamou o Douglas Santos e está acompanhando tal. Eu, no vídeo anterior, quando eu falei do Brasil, eu falei, galera, eu não vou falar sobre escolha do treinador, porque assim, eu particularmente, eu não tenho esse pretensionismo de ser aquele cara que acompanha todo o futebol do mundo, e eu acho assim que é impossível a gente acompanhar todos os times do mundo. Tá? É uruguaio, é russo, é espanhol, Premier League, não sei o que. Aí o jornalista ele não consegue ver o jogo para a gente fazer análise do jogo, aí ele vê melhores momentos e dá sua opinião em relação aos melhores momentos. Então, assim, vamos
ter mais de honestidade, vamos, assim, vamos caminhar mais pra frente, tá ligado? Assim como eu não tenho condições de acompanhar muitos campeonatos, eu tenho acompanhado o futebol brasileiro, tenho acompanhado Juba e não acompanhei Douglas Santos. Talvez ele tenha jogado mais do que Messi lá, tá ligado? Ou tenha jogado pior. Mas assim, eu sei que o lateral esquerdo que foi convocado, Alessandro, a gente sabe que é aquele cara muito mais defensivo do que propositivo, do que ofensivo e tal. Então, assim, eu acho que deveria ter convocado. Talvez ele, ontem ele se machucou no jogo do Flamengo, talvez até sim essa vaga para Juba aí e tal, interesse. Mas vamos ver, assim, é o resumo dessas duas coisas, tá ligado? Eu entendo não ter convocado, mas era para ter convocado, mas também não vou colocar se aqui não era para ter convocado, porque ele é o melhor lateral esquerdo. Eu não estou acompanhando o Campeonato Russo, eu não estou acompanhando o Douglas Santos no Zen, para falar. Estou acompanhando o Sr. Juba. Assim, se ele chamar Douglas Santos para jogar mal, ele errou. Porque assim, é uma coisa muito simples, tá ligado? Assim, não, às vezes a gente quer falar de futebol, a gente quer colocar uma coisa, é muito prático, mano. A escolha do treinador não funcionou. Por exemplo, o jogo do esporte com o Palmeiras, o esporte levou um baile, pá, não sei o que, não sei o que. Cara, não, porque era Paulista, ele poderia ter colocado 10 atacantes, irmão. Mas, com o Pablo, o esquema que ele escolheu, não funcionou. O esporte passou de levar uma goleada. Entendeu? Então, assim, vamos ver como é que funciona isso, entendeu? Porque também essa em relação a essa convocação, só para antes de ir para a lista, que eu anotei aqui, acabei esquecendo, porque assim, porque Ancelotti está tão preocupado com a questão física e tal, não sei o que a gente sabe que a Copa do Mundo esse ano vai ter mais jogos, né? Vai ficar um pouco maior, vai ter mais jogos. E a gente sabe que a Copa do Mundo é um torneio de tiro curto, então um jogador às vezes não chega mais ou menos, ele não dá para se recuperar, ou às vezes chega bem e se machuca. Então, assim, é de alta intensidade, é muito curto, irmão. Para poder tentar, não, vou recuperar o jogador. O cara pode tentar escolher um ou outro. Mas não dá para chamar vários jogadores, ou o seu grande jogador, ser um cara que não tá. Apesar que a gente sabe que a Copa do Mundo agora são 26 jogadores. Então, assim, cara, Neymar não tá no 100%, mas tá em 90%, ele ajuda mais. Mesmo a gente sabendo que, por exemplo, você perguntasse pra qualquer pessoa, tu escolheria quem no próximo jogo do Brasil? Na ponta, tu preferia Neymar ou Martinelli? Muita gente tá falando Neymar, mas a gente sabe, cara, que de feito não funciona, tá ligado? Precisa de um compromisso técnico, tático e marcação, tá ligado? E aí, chegando onde a gente queria chegar, vamos falar sobre a convocação, beleza? O Brasil vai com Alisson, Bento, do Al Nassr e o Souza do Corinthians. Defensores aqui, Alexandre do Lille, Alexandre do Flamengo, esse Alexandre é o Alexandre Ribeiro, Caio Henrique, do Mônaco, Douglas Santos, Zenit, da polêmica, Anderson Mônaco, Wesley Roma, Fabrício Bruno Cruzeiro, Gabriel Margalhões, Arsenal e Marquinhos do PSG. No meio campo a gente vem com André Santos, do Chelsea, Bruno Guimarães do Newcastle, Casemiro do Newcastle, Joelito do Newcastle e Lucas Paquetá. Joelito vai estar fora porque se machucou no último jogo agora do Manchester do Newcastle, beleza? E Lucas Paquetá na volta da toda a polêmica lá, da situação lá, beleza? No ataque a gente vai para Estevão, Gabriel Martinelli, João Pedro Chelsea, Caio Jorge Cruzeiro, Luiz Henrique Zenit, Matheus Cunha, Manchester United, Rafinha e Richardson, beleza? Então, os próximos jogos do Brasil, o Brasil vai ser 2 jogos, né? O Brasil tem Bolívia, Chile dia 4, agora, de setembro, e o Brasil tem Bolívia, fora de casa, dia 9, e encerra o ano, não os jogos do Brasil, mas em jogos das eliminatórias, beleza? E aí o Brasil confirma mais 2 jogos em outubro, contra a Coreia do Sul e contra o Japão lá pro lado da Ásia ali, aquela Ásia lá e tal, que vai ser os últimos 2 jogos do Brasil no ano, o Brasil encerra o ano, e aí só vai para os próximos jogos, eu acho que mais 6 jogos, mais 8 jogos até a Copa do Mundo, então assim, o Ancelotti tá correndo contra o tempo, então assim, por isso que eu tô falando em relação a Neymar, se não vai servir, irmão, já dispensa, como o Jadson falou, arranca o curativo logo, porque assim, não dá pra ficar nessa lenga-lenga, tá ligado? Então assim, em relação à seleção brasileira, queria falar isso, galera, semana que vem eu vou fazer um vídeo sobre, dando continuidade ao meu projeto lá, sobre a Copa do Mundo, informações e tal, e beleza, não esquece de comentar aí embaixo aí o que achou do vídeo, se concordou, se tem que chamar Neymar mesmo independente, Neymar com a perna melhor do que eles todos, deixa, comenta aí, beleza? Tamo junto, galera. Valeu, é nóis.